Fala, torcida alvirrubra, toda a galera ligada na TV Timba Esporte da Sorte. Hoje a gente trouxe o lateral Luiz Paulo para conhecer uma rotina diferente da do CT Wilson Campos. Editor, roda a vinheta. Luiz Paulo, um dos renovados para 2025, contou o que pretende fazer quando pendurar as chuteiras, né? Quando encerrar a carreira. Bora ver? Parar, fazer faculdade. Quer fazer de quê? Cara, eu quero fazer... É até interessante isso, porque eu quero fazer faculdade de biologia, cara. Do nada, assim? Do nada, é diferente, né? É porque eu gosto muito de animais e tal, aí eu queria ir pra área de zootecnia, algo do tipo. E é algo que me interessa bastante. Caramba, essa agora foi... Foi por isso que a gente veio aqui em Aldeia, no refúgio Trilogia Bio do professor André Maia, para mostrar o que faz um biólogo e o dia a dia dos animais. Tudo bom, André? Tudo bom. Será que o homem dá jeito? Rapaz, tudo assim, eu acho que biologia, eu sempre costumo dizer, a gente não escolhe, ela escolhe a gente. Então, quando a pessoa já tem essa predisposição em gostar de animais e achar que, puxa, eu gostaria de fazer isso, tem tudo para dar certo. Boa. Vamos lá? Tudo bom? E aí, tudo bom? Bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Só para você entender aqui, o Refúgio Trilogia Bio, todos os animais que a gente encontra aqui são animais oriundos do tráfico, animais que vieram de maus tratos, que infelizmente eles não podem mais voltar para a natureza, por isso a gente chama de refúgio, porque aqui eles encontraram uma segunda oportunidade e a gente trabalha muito a educação ambiental para que as pessoas possam entender que esses animais aqui, eles não são maléficos, feito as pessoas acreditam, né? Sim. Na realidade, o grande problema do ambiental é a espécie humana. E esse aqui eles apenas tentam sobreviver. São as espécies que conseguem retirar da natureza apenas o que é de serventia. A gente não, sempre está procurando um pouquinho a mais. É verdade. Então aqui eu vou te mostrar um pouquinho qual é o dia a dia de um biólogo dentro de um refúgio, explicar um pouquinho da história de cada bichinho desse. Agora, antes de eu fazer tudo isso, a gente pode perder um pouquinho do receio e entender como é. Tô aqui para isso. Vamos embora. E esse aqui é meu maior, vou te falar, hein? Meu maior ato de coragem. É mais fácil bater um pênalti na final. Então, aqui a gente tem algumas espécies de araras diferentes. Arara vermelha, tá vendo aquelas três lá em cima lá, ó? Sim. As duas primeiras de cá são vermelhas. A de trás, você pode ver que ela é mais laranjinha e tem um amarelo na pena, coisa que as outras não têm. Aquela ali é a arara tricolor ou arara macau. Essas aqui, azuis com peito amarelo, algumas pessoas às vezes acham que elas são arara azul, mas na realidade ela é uma arara canidé. A azul ela é 100% azulzona. 100% azul, né? E aí, por incrível que pareça, todos esses animais aqui, todas essas araras, infelizmente, sabe como ela foi transportada pelo tráfico? Dentro de uma garrafa PET. Que isso. Eles cortam a traseira da garrafa PET, cortam a dianteira, introduz a arara e muitas vezes quando eles fazem isso, eles terminam amputando as asas ou então machucando as asas. Então nenhuma delas voa. E no tráfico, quanto mais diferente for o bicho, maior é o valor comercial dele. Sim. Aí eles estimulam, eles pegam a arara canidé, mistura com a arara vermelha e nasce aquela lá no cantinho, ó. Olha como ela é laranja, com as costas verdes. Aquela ali é uma arara chamada de arara catalina, porque ela é um híbrido. Sim. Ela é a mistura de duas espécies. Ela, aquela que está de cabeça para baixo também é outra catalina. Legal. Então aqui elas pelo menos estão tendo uma melhor qualidade de vida. Claro que nunca vai ser igual à natureza, mas devido ao que elas já passaram de circunstância na mão de seres humanos, a gente tenta minimizar o máximo desse impacto e aqui a gente trabalha muito enriquecimento ambiental. Pega o animal, faz uma brincadeira, coloca uma fruta de forma diferente, às vezes as frutas todas espetadas nas árvores, como ela podia encontrar na natureza, né? Sim. Buscar, para ela poder ir buscar e tentar simular o máximo que a gente puder do meio ambiente. Um animal como esse, ele pode viver de 60 a 80 anos. Há 80 anos, sim. Então, infelizmente, um dos bichos mais traficados que a gente encontra, que a população acha que é muito comum ter, é o papagaio. Aquele lá a gente tem o papagaio campeiro, não é o que a gente encontra aqui na nossa região, que é mais o papagaio do mangue, o papagaio verdadeiro. Mas os papagaios, de modo geral, eles são animais muito traficados. Não só o papagaio, como esse bichinho aqui também, ó. O jabuti. O jabuti. Então, geralmente as pessoas têm esse bichinho porque acham que porque veio da minha avó, eu herdei esse animal, então é super tranquilo a gente ter um animal como esse, mas assim como outros animais, ele é um animal silvestre. Sim. Então se você portar um animal desse sem ter as devidas documentações,
também é crime ambiental. sim. Importante lembrar as pessoas que existe chance de você ter um animal desse de forma legalizada. Para isso você precisa adquirir de criadores legalizados que são autorizados pelo IBAMA. Um animal como esse de forma legalizada, a pessoa vai pagar R$800. Um animal com esse de forma ilegal, a pessoa paga R$30. R$30. Então isso às vezes termina, de certa forma, estimulando que o tráfico ganhe mais força. Verdade. Esse aqui é o popó, certo? Um macaco prego do peito amarelo. Essa espécie de macaco prego, ela está criticamente em perigo de extinção. E a história do popó é que popó foi um macaco de circo. Como todo animal de circo, ele sofre muito no circo. E o popó era um macaquinho terrorista no circo. Ele vai adorar o teu relógio. Qual era a ideia no circo? Ele entrava no meio do picadeiro e ele tinha 15 segundos para fugir melhor dizendo, da van antes da van explodir. Então ele fazia aquela explosão fake, mas com muito barulho, com muita fumaça. E aí ele só tem 30% da audição. Porque o barulho daquela explosão que acontecia frequentemente, recorrentemente, era ele e o irmão dele. Lá era macaco terrorista, a gente colocou aqui como Popó e o Whindersson, porque ele era o dominante. Mas infelizmente o Whindersson, a gente não conseguiu salvar o Whindersson, ele estava com problema hepático já. Porque a maioria das vezes no circo, quando acontece que esses animais vão até o circo, eles não cuidam do animal porque o animal é de forma legal. Quando o animal está doente, eles botam numa jaula e abandonam no meio da rua. Então o Popó talvez aqui seja o bichinho mais especial que a gente tenha, não que os outros não sejam, mas porque da história dele foi de muita pressão, muito barulho, muito ruído. São João aqui, infelizmente, foi bem complicado, que as pessoas não respeitam a lei de não soltar fogos com barulho. Então, para ele, sempre remetia ao barulho lá do picadeiro. Sim. E ele sofreu bastante. É impressionante como ele é dócil, né? Não é? Como ele é carinhoso, ele é muito tranquilo. É. Eles não nos enxergam como humano, eles também nos enxergam como primata. E aí ele fica assim porque ele está catando para ver se ele encontra algum tipo de parasita, Sim. que é assim o comportamento dele na natureza, né? Mas assim, como todo macaco prego, Tem que ter tem que ter cuidado. cuidado, porque eles são animais instáveis e às vezes esse comportamento dele pode mudar rapidamente. Sim. E tem muita força. A gente nunca deve subestimar os animais porque eles têm muita força. Esse aqui é o nosso timbu, ele é um timbu albino, certo? O albinismo é uma mutação genética causada por uns cromossomos, uns genezinhos recessivos. E no caso desse carinha aqui, ele terminou tendo algumas situações de problemas já devido à mutação. Pode perceber que ele é cego, né? Então ele não enxerga pelo simples fato, por isso que a gente tem todo esse cuidado. Romero segura ali pela cauda dele, porque a cauda dele é uma cauda prênsil, ele consegue, através da sua cauda, ficar fixo, pendurado em árvores e em outras coisas. E aí, como ele é cego, a gente tem meio que guiar ele para poder fazer o manejo dele. Então, esse indivíduo aqui, muito raro. Você vê, é super importante. As pessoas acham, muita gente quer matar os timbus que aparecem na casa delas, mas vocês têm que entender que se você tiver timbu próximo à sua casa, você não tem escorpião, você não tem barata, você não tem serpente. Ele é um animal que controla a população de outros animais. Sem contar, assim, como todo animal silvestre, precisa de muito respeito e tem que saber que você mexer nesse animal aqui e você não tiver autorização, claro que isso faz parte do plantel aqui do nosso refúgio, é crime ambiental. E o timbu tem uma característica dele ter os filhotinhos que ficam nele embaixo do ventre dele, porque o ventre desse animal, ele apresenta uma bolsinha que é chamada de marsúpio, por isso a gente chama ele de marsupial. Então os filhotinhos ficam, quando são bem pequenininhos, no marsúpio, e depois que ele está na fase adulta, os filhotinhos vão para cima das costas da mãe. Esse aí é uma fêmea, a gente chama ela de galega. Essa aqui é uma águia chilena ou águia serrana, um animal que era para ser desse porte, assim, nessa situação, se ele fosse saudável. E olha como está o corpo dele. Perceba que ela está o tempo todo com as asas abertas, sempre em atenção, porque infelizmente alguém queria, porque queria criar um animal e deu um tiro de chumbinho em cada asa dela. Então ela tem asas fraturadas. Apesar de ser conhecida como águia chilena ou águia serrana, é importante lembrar que ela tem em Pernambuco. Serra Talhada, Santa Cruz do Capibaribe, também Toritama, Serra Negra. Os locais que têm maior concentração de serra, a gente pode encontrar esses animais lá. E ela aqui é um macho que
Se fosse fêmea, ainda seria um pouquinho maior. Um animal tão bonito que, infelizmente, condenado a viver em natureza devido à ignorância humana. Dessa preocupação para nós, seres humanos, principalmente para os motoqueiros. Mas a situação dessa coruja, que é a murucututu, é que ela foi enganchada numa linha de cerol. De cerol, caralho. E aí, para quem não sabe o que é linha de cerol, aquela linha que o pessoal usa para empinar pipa corta. com o vidro. É. E aí essa linha enganchou na asa dela e ela tentando soltar da linha, infelizmente, terminou tendo a asa amputada. E quando ela é bem bebezinha, todas as penas pretas que tu tá vendo nela ali, ela é branca. Branca. E todas as penas brancas é preta, ela é invertida. As coisas. As pessoas acreditam que se essa coruja passar em cima da sua casa e fizer shhh, é porque tá fazendo um agouro na casa de alguém e alguém vai morrer por causa disso. Eu conheço essa. Aí, por causa desse mito, dessa rasga mortalha, as pessoas terminam maltratando muito esse animal, que é um animal que, pelo contrário, no lugar de nos prejudicar, nos ajudam. Pelo simples fato dele predar uma grande quantidade de roedores, de ratos, que são vetores de doença. Essa aí é uma Bulbo virginianus, a maior coruja do Brasil. As corujas são animais super predadores, hábitos noturnos, têm as pontinhas das asas bem enserrilhadas, por isso elas são silenciosas, elas vão de forma silenciosa, e ela aí tem um hiperfoco gigante. Qualquer coisa que se movimenta na frente dela, você vai se movimentando e ela vai acompanhando como boa observadora e predador topo de cadeia alimentar que ela é. Sim. Esse aqui é um macho. Como é que a gente sabe que é um macho? Essa concavidade na barriga. Porque essa parte côncava é o que ele apoia sobre a fêmea para poder acasalar. E muita gente acha que esse bichinho não tem sensibilidade no casco. E tem muita sensibilidade no casco. Olha, quando você coça o casco dele, às vezes ele começa a se esfregar, gostando do carinho, vê? Chameguinho. Achou o ponto. Oi, ó. Parece um cachorrinho, né? Ó. Pronto. Essa aí é a jaguatirica. A gente faz um pouco dessa recreação com ela, como fosse um cabo de guerra. Mesmo comportamento dos gatinhos, né? Então gosta muito de brincar com a cordinha, com a bolinha. Então um animal que chegou pra gente porque a mãe dela foi atropelada numa rodovia e ela foi pegada, resgatada filhote por uma mulher que criou ela de forma ilegal durante todo o tempo. E aí, quando ela foi para a soltura, no lugar dela buscar alimento na rua, ela termina buscando alimento na casa de alguém. Então, a probabilidade desse animal ele ser exterminado por algum ser humano é altíssima. Então, por conta disso, resolveram, o órgão ambiental entendeu que era melhor para ela ficar em cativeiro. E aí, Luiz, tranquilo? Tranquilo. Passei da melhor maneira, muito tranquilo. Gostou de tudo que viu? Gostei bem. Deu para aprender um pouquinho mais sobre os bichos? Deu para aprender um pouquinho, perder um pouquinho de medo. Agora tá bem tranquilo. E eu acho que é mais difícil bater o pênalti agora, Tá vendo? viu? É. Tem certeza? Tem certeza. Então vamos ver se é mais difícil mesmo. Vamos Traz embora. Celeste aí, por favor. Agora eu já tô na dúvida. Eita porra! Ai. Que massa. É pesadona. Não é? Muito. Isso aqui é uma Piton reticulada, uma Lion Piton reticulada, que você está com a maior serpente do mundo. Ela está pesando aqui 60 quilos, pode chegar até 9 metros de comprimento. Olha a movimentação dela, olha essa musculatura. Forte ela. Não é forte? E a coloração dela é muito bonita. É né? isso. Ela é muito forte. Rapaz, vou dizer um negócio, viu? Que você tenha uma longevidade muito grande aí no ramo do futebol, mas quando você encerrar sua carreira, pode vir para cá que está contratado. Porra, obrigado. Muito obrigado.